Pedro sempre foi um garoto simples, de uma cidade pequena no interior, onde todos se conheciam e as ruas pareciam ainda manter o calor das antigas conversas entre vizinhos. Nascido em uma família de classe média, Pedro teve uma infância feliz, rodeado de amigos, sempre com uma boa história para contar e uma risada pronta. Mas, como a vida costuma ser imprevisível, ele logo aprenderia que nem todos os atos de bondade eram vistos da mesma maneira e que, por mais simples que fossem, podiam mudar o destino de alguém. Pedro morava com seus pais em uma casa modesta, mas aconchegante, no fim da rua principal da cidade. Seu pai, Joaquim, trabalhava como mecânico, e sua mãe, Ana, era professora de escola primária. A cidade era tranquila, mas em dias de verão, o calor era insuportável e as pessoas costumavam se reunir nas praças para tentar se refrescar com a brisa das tardes. Naquela tarde de terça-feira, Pedro estava voltando da escola, uma caminhada de 20 minutos até sua casa. Estava ensolarado, mas um vento leve tornava o clima um pouco mais suportável. Ele gostava daquele momento do dia, em que podia pensar sobre o que aprenderá nas aulas e refletir sobre as pequenas coisas da vida. Porém, naquele dia, algo de diferente aconteceu, algo que ele não imaginaria que mudaria sua visão sobre o mundo. Ao passar pela praça central da cidade, onde sempre havia uma pequena banca de jornal, Pedro ouviu uma conversa abafada. Não era algo comum naquele local calmo. Curioso, ele se aproximou um pouco mais e viu dois homens, um mais velho e outro mais jovem, conversando animadamente. O homem mais velho parecia exausto, seu cabelo grisalho e roupas sujas indicavam que ele provavelmente estava sem casa. O jovem, aparentemente nervoso, discutia com ele, talvez tentando ajudá-lo ou orientá-lo de alguma forma. Pedro se aproximou e perguntou, um pouco tímido: "Posso ajudar em alguma coisa?" Os dois homens olharam para ele com um misto de surpresa e apreensão, como se não esperassem que alguém tão jovem se interessasse por sua situação. O mais velho, com um sorriso cansado, respondeu: "Eu só estou tentando chegar em algum lugar. Não tenho mais para onde ir. A vida tem sido difícil, e o dinheiro acabou. O meu amigo aqui está tentando me ajudar, mas ele não pode fazer muito." Pedro, mesmo com a hesitação de quem não sabia bem o que fazer, percebeu que aquele homem estava em uma situação difícil. O jovem, ao lado, parecia desesperado, mas também um pouco frustrado. "O que aconteceu? Por que você não tem onde ficar?" perguntou Pedro ao homem mais velho. Ele explicou que, após perder o emprego na cidade vizinha, acabou ficando sem recursos para pagar o aluguel de uma casa e, como não tinha família por perto, estava vivendo nas ruas há algum tempo. A situação estava piorando a cada dia, e ele não sabia mais o que fazer. Pedro sentiu uma tristeza imensa. Como alguém poderia acabar em uma situação tão desesperadora? O jovem, por outro lado, parecia impaciente. "Eu já te disse, eu vou te ajudar, mas o que você precisa é procurar uma instituição de apoio. Eles têm programas para pessoas como você, não é só ficar esperando. Tem que tentar, tem que se inscrever, procurar ajuda", ele insistia. O mais velho apenas olhava para o chão, como se já tivesse perdido a esperança de que algo mudaria. Foi nesse momento que Pedro teve uma ideia. Algo que parecia simples, mas ao mesmo tempo transformador. "Eu posso ajudá-lo, eu posso ajudar com o que eu tenho." Pedro não sabia se suas palavras fariam algum sentido, mas ele sentiu uma vontade sincera de fazer algo. O jovem olhou para ele, um pouco cético, mas o homem mais velho olhou para Pedro com olhos cansados, mas ao mesmo tempo gratos. "Como você pode ajudar?" perguntou o homem mais velho, ainda sem entender. Pedro, sem hesitar, tirou sua mochila e começou a procurar dentro dela. Ele havia acabado de receber sua mesada e estava com alguns trocados na carteira. Embora não fosse muito, ele sabia que poderia dividir o que tinha. "Eu tenho um pouco de dinheiro aqui. Eu posso te ajudar a comprar algo para comer e, se você quiser, posso tentar conseguir um lugar para você ficar. Conheço algumas pessoas, posso pedir uma ajuda para eles. Não é muito, mas é o que posso fazer." O jovem olhou com descrença, mas o homem mais velho sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. "Eu não esperava isso de um garoto tão jovem." "Você realmente faria isso?"
Pedro assentiu com firmeza. Sim, eu farei. Você não pode ficar sozinho, tem pessoas que se importam. Eu não sei o que mais posso fazer agora, mas quero te ajudar. Pedro então pegou o pouco dinheiro que tinha na carteira e deu ao homem, com o coração acelerado, mas certo de que aquele gesto poderia fazer diferença. Depois, fez uma ligação para a senhora Isabel, que morava na casa ao lado da escola. Ela estava sempre envolvida com a comunidade e tinha boas conexões. Pedro sabia que ela poderia ajudar. Dona Isabel, é Pedro. Eu encontrei um homem que está em dificuldades e eu pensei que a senhora pudesse saber de algum lugar para ele ficar, algum abrigo ou casa que estivesse disponível. Ele precisa de ajuda. Dona Isabel, sempre prestativa, não hesitou. Ela sabia de algumas instituições na cidade que ofereciam apoio, mas também sugeriu que o homem fosse até a sua casa naquela tarde, para que ela pudesse tentar ajudá-lo mais diretamente. Pode trazer ele aqui, Pedro. Eu vou ajudar o que for preciso. Agradecido, Pedro se virou para o homem mais velho e disse: Dona Isabel vai te ajudar. Vamos até lá agora. E, por favor, não desista, ok? Há sempre uma solução. Eu sei que as coisas são difíceis, mas você vai superar isso. O homem, com os olhos marejados, finalmente sorriu genuinamente. Obrigado, garoto. Eu não sei como te agradecer. Você salvou o meu dia. A caminhada até a casa de Dona Isabel não foi longa, mas Pedro sentiu que o peso daquelas palavras, o impacto de seu simples gesto, estava mudando algo dentro dele. Ele não sabia, naqueles momentos, que aquilo não seria apenas um ato de bondade, mas o começo de uma mudança em sua própria vida. Ele aprendeu, naquela tarde, que ajudar os outros, mesmo que com gestos simples, poderia transformar a vida de alguém de forma irreversível. Dona Isabel, ao ver a situação do homem, não só ofereceu um abrigo temporário, como também conseguiu conectá-lo com programas de apoio para ajudá-lo a recomeçar sua vida. O homem mais velho, chamado José, passou a frequentar o centro de acolhimento e conseguiu, com o tempo, um emprego temporário para se manter. Pedro ficou sabendo que ele conseguiu alugar uma pequena casa, e anos depois, José ainda falava com carinho sobre o garoto que o ajudou quando ninguém mais parecia se importar. E para Pedro, aquele simples gesto se tornou uma lição de vida. Ele descobriu que, mesmo sendo jovem, podia fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. O ato de bondade que ele cometeu naquele dia não foi só uma ajuda financeira, mas um sinal de humanidade, de conexão e de que todos merecem uma chance para recomeçar.